Boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco. É uma grande alegria poder retornar a esta casa, estar entre amigos, para mais uma vez compartilhar o Evangelho de Jesus. Este Evangelho que é o caminho, a verdade e a vida. Mas é chegado o momento onde nós precisamos retirar o Evangelho dos livros, retirar o Evangelho da nossa consciência, para viver este Evangelho em essência. Para que este Evangelho seja verdadeiramente aquele que vai tornar o nosso fardo mais leve. Para que o Evangelho possa ser a chave que vai abrir as portas do nosso caminho. Para que o Evangelho possa nos ajudar a encontrar os verdadeiros tesouros, aqueles que a traça não rói, nem o ladrão rouba. Os verdadeiros tesouros, para que pouco a pouco nós possamos constituir o reino de Deus dentro de nós. E que nós possamos ficar com a frase dita por Francisco de Assis, aqueles que ele preparava na ordem franciscana. Francisco disse certa vez: saiam e preguem o Evangelho. Se for necessário, utilizem palavras. Eu vou repetir. Saiam e preguem o Evangelho. Se for necessário, utilizem palavras. Que nós possamos ser o Evangelho vivo de Jesus, caminhando no nosso dia a dia. Estamos chegando para o fim do ano. O ano de 2018 está acabando. Estamos vivendo um período onde todos nós estamos no momento da reflexão. Como foi o ano para cada um de nós? Quais foram as nossas conquistas? As nossas derrotas? O que fomos capazes de fazer? O que desistimos no caminho? Este momento nos envolve com toda essa reflexão. Estamos nos aproximando do Natal, onde nós vivemos um momento, uma atmosfera, onde os sentimentos que estão cultivados é da paz, da caridade, do amor ao próximo, que nós possamos perdoar, ser perdoados. O Natal, essa atmosfera, parece que as pessoas ficam mais amorosas. Que nós possamos cultivar esses sentimentos durante toda a nossa vida, não apenas nesse momento. Quando nós formos fazer a nossa reflexão do final do ano, para analisar como foi o nosso ano, que nós possamos lembrar que para colher é preciso plantar. E é por isso que nesta noite nós escolhemos o tema, a parábola do semeador. Porque às vezes a gente esquece. A gente quer colher, mas não quer plantar. E o ano de 2018, o resultado que temos hoje é produto das nossas escolhas, das nossas atitudes, do nosso sacrifício, do nosso esforço. A vida que temos até o dia de hoje, por mais duro que seja dizer isso, é a vida que merecemos. É a vida que construímos. Mas não fiquem tristes, porque Deus é misericórdia e bondade, e Ele nos permite um novo dia, um novo ano, para fazer diferente, para começar a plantar aquilo que gostaríamos de colher. É amor, que nós possamos plantar o amor. É paz, que eu possa ser o instrumento de paz. É união, que eu possa ser esta união. E a parábola do semeador nós vamos trazer por dois pontos de vista. O primeiro, pelo ponto de vista do solo, aquele que recebe a semente. Quando nós somos o solo,
O segundo ponto que queremos refletir nesta noite sobre esta parábola é quando nós nos tornamos os semeadores daquilo que estamos semeando. Porque essa parábola, contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 9, ela nos conta: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram pelo caminho, caíram pela estrada. Vieram os pássaros e as comeram. Outras sementes caíram em solo pedregoso, onde havia pouca terra. Logo cresceram, mas veio o sol e as queimaram, pois elas não possuíam raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinheiros, entre os espinhos. Essas cresceram. Quando se tornaram grandes, os espinhos as afogaram e elas morreram. Outras sementes, enfim, caíram em boa terra. E essas deram frutos. Uma rendeu 100, outra 60, outra 30. E Jesus encerra dizendo: para aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouçam. E aqui a nossa primeira reflexão. Pensando no solo, porque as sementes são as bênçãos de Deus. As sementes é o Evangelho de Jesus que cai sobre o solo, e o solo é cada um de nós. As sementes do Evangelho, as bênçãos de Deus, estão sendo derramadas sobre nós. Mas que tipo de solo eu ainda sou? Será que eu ainda sou a estrada que recusa o Evangelho? Que não aceita a mudança, que não aceita a proposta de transformação do Evangelho do Cristo? E aí vem algo e leva esse Evangelho para longe de mim. Pode ser os pássaros, pode ser tantas coisas que nos retiram o Evangelho do Mestre. Ou será que nós já somos as pedras, o solo pedregoso, com pouca terra? Que nós até recebemos o Evangelho do Mestre. Ele começa a crescer em nossa vida. Mas aí vem as dificuldades do caminho, as provas do caminho, e o Evangelho morre em nossa vida. Porque este Evangelho ainda não possui raízes profundas. Ele é muito superficial. É ainda aquele Evangelho que busca a mudança fora. Aquele Evangelho que ainda busca a mudança milagrosa, como um passe de mágica. Será que nós ainda estamos nesse momento? Onde, na primeira prova da vida, começamos a vir à casa espírita, fazer um tratamento, e de repente algo no meu caminho fica mais difícil. Este é o sol, que se eu não tiver as raízes profundas, eu vou morrer. O Evangelho vai morrer no caminho. Eu vou desistir. Eu estou tentando perdoar, e o meu melhor amigo me decepciona. Se as raízes forem curtas, eu vou morrer. O Evangelho vai morrer na minha vida. Ou será que eu estou entre os espinhos, onde o Evangelho vai crescendo, mas aí de repente ele cresce e incomoda. Terça-feira à noite, mais uma vez fazer uma palestra em uma casa espírita. O mundo está perdido, as pessoas não querem mudar. E você, com essa história do Evangelho de Jesus,
à luz da doutrina espírita. Você não percebe que as pessoas estão tão insensíveis e você querendo perdoar, querendo ser a paz? Eu tento tranquilizar a minha casa, mas aqueles que lá vivem comigo não são fáceis. E aí os espinhos começam a me afogar. E eu começo a perder o sentido. Que eu possa entender que neste processo de transformação, de mudança, vai incomodar. Porque a luta é muito grande. O mundo aí fora, certa vez, diz: trate o seu próximo como ele te trata. Ele não te ligou no seu aniversário, para que você vai ligar para ele? E o Cristo diz: trate o teu próximo como você gostaria de ser tratado. Você gostaria de receber uma ligação? Então ligue. Olha a luta. Olha os espinhos. Mas se nós continuarmos, nós chegaremos para a boa terra. E aí o Evangelho vai ser absorvido por nós. Vai ser cultivado por nós. Ele vai crescer, vencendo os espinhos, e vai começar a dar frutos. E não importa a quantidade de frutos, o importante é que dê frutos. Como disse a parábola, uma semente rendeu 100, a outra rendeu 30, mas ela não é menos importante, porque ela está no processo de dar frutos. Que nós possamos dar os frutos, que é aquela frase do início: saiam e preguem o Evangelho. Se for necessário, utilizem palavras. E o quanto é importante nós fazermos essa análise. Quem somos nós? Porque às vezes a gente busca a mudança fora. E Jesus disse: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. A mudança é dentro. E aí, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, perguntou aos espíritos: qual é o meio mais prático e mais eficaz de se melhorar nesta vida e de se resistir aos arrastamentos para o mal? Resposta dos espíritos: um sábio da antiguidade vos diz: conhece a ti mesmo. Se quisermos melhorar, se quisermos nos afastar do mal, nós precisamos nos conhecer, para que assim nós possamos usar bem as sementes da vida. Conheça a verdade e ela vos libertará. Palavras do Mestre. E por falar em verdade, eu me lembro de uma história do livro Jesus no Lar. Este livro, que é um relato de todo o momento onde Jesus viveu na casa de Simão Pedro e de todos os evangelhos no lar que foram feitos na casa de Simão Pedro. E a lição 25 deste livro, que tem como título A Visita da Verdade, ela nos conta, Jesus nos fala a nossa relação com a verdade. Jesus conta que um homem já vivia há muito tempo dentro de uma caverna muito escura. E esse homem começou a se sentir incomodado pelo cheiro que provinha da caverna, pelo ar sufocante daquela caverna. O homem então começou a orar, pedir a Deus, para que Deus mostrasse a ele a porta libertadora, a porta que ele pudesse sair dali, pois ele se sentia pronto. Afinal de contas, ele já havia sofrido muito, ele já havia aprendido muito, era momento de sair.
Deus, escutando os seus pedidos, resolveu enviar àquela caverna a sua emissária, a fé. A fé se aproximou do homem e disse para ele do poder da oração, do poder de acreditar em Deus, de confiar em Deus. Aquele homem, diante da fé, se sentiu fortalecido, se sentiu melhor, mas a fé foi embora e o homem voltou a reclamar. Deus então enviara agora a sua emissária, a esperança. A esperança se aproximou do homem e disse para ele da imortalidade da alma, que ele confiasse, que ele acreditasse em um amanhã melhor. Diante da esperança, aquele homem se sentiu renovado, fortalecido. Mas a esperança foi embora e o homem voltou a reclamar. Deus então enviara agora a sua emissária, caridade. A caridade colocou o homem no colo, secou a sua testa suarenta, fez carinho, deu amor. Nos braços da caridade, aquele homem se sentiu muito melhor. Só que a caridade foi embora e o homem voltou a reclamar. Deus então agora resolveu enviar a sua emissária, a verdade. A verdade chegou na porta da caverna e se fez luz. Uma luz tão clara que iluminou não só toda a caverna, mas iluminou aquele homem. E agora aquele homem pôde olhar para si, para o seu corpo, e perceber que o corpo estava coberto de ferida, de chagas postulentas que exalavam um mau odor. E diante da verdade, aquele homem pôde perceber que aquele cheiro, que aquele ar pesado provinha dele mesmo. O homem, diante da verdade, ao invés de usar a luz renovadora da verdade para curar as suas feridas, ele preferiu fugir para uma outra caverna escura, longe da verdade. E Jesus encerra dizendo que o homem é assim. Foge da verdade, não percebe que a verdade habita nele mesmo. Que é preciso olhar para dentro, para nossas próprias feridas, e que nós teremos sempre a oportunidade de curar essas feridas. Que nós possamos ter coragem de olhar frente a frente a verdade. Pensando mais uma vez na semeadura, tenho certeza que muitos aqui cultivam plantas em casa. E com o tempo, a terra dos vasos começa a ficar dura. E é chegado o momento de mexer a terra. O agricultor sabe que isso acontece. Em determinado momento, o agricultor joga a semente, mas a semente não penetra. Joga a água e a água não penetra. Então o agricultor sabe que é chegado o momento de passar o arado. E o agricultor passa o arado na terra e com certeza o arado causa enorme dor na terra. Porque o arado vem cortando a terra e revirando toda a terra. Mas após passar o arado, a terra fica fofa e receptiva. E aí o agricultor joga a semente e a terra absorve. Joga a água e a terra absorve. Deus faz exatamente a mesma coisa, ou permite a mesma coisa conosco. Tem alguns momentos da vida que a gente fica duro. E aí Deus permite o arado purificador.
seja passada em nossa vida, não para nos ferir, não para nos machucar, mas para nos tornar mais fofos, mais receptíveis às sementes libertadoras. Então, se o arado passou ou está passando pela nossa vida, fiquem em paz. Saibam perceber que é Deus querendo que você remexa, que você se modifique, que você reveja o seu plantio. Porque para colher, nós precisamos plantar. Esta foi a primeira reflexão da parábola do semeador. Pensando em que tipo de solo nós somos. Mas agora, nós nos tornamos semeadores. E a pergunta que queremos fazer é: quais as sementes que eu estou lançando? Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Que nós possamos olhar para o dia de hoje, não vamos muito longe, para o dia de hoje, o que eu semeei. Ao sair daqui a casa ou acordar, o que eu semeei? Eu semeei a gratidão, agradecendo por mais um dia? Ou eu semeei a ingratidão, reclamando de mais um dia? No trabalho, eu semeei o sentimento da utilidade ou da improdutividade? Na família, qual foi as sementes que eu joguei? As sementes da união ou da desunião? O meu pensamento semeou o que no dia de hoje? Que nós possamos lembrar do poder da semeadura. Porque essa semeadura será livre, mas a colheita é obrigatória. E ninguém colhe no meu lugar. Eu sou o responsável pela minha colheita. Aqui eu não posso pagar ninguém para fazer a colheita por mim. Eu vou colher os frutos que eu plantei. E voltando ao momento do final do ano, talvez a nossa análise de 2018 para muitos será um ano difícil, porque foi um ano de crise. E talvez eu não consegui realizar aquele sonho material que eu tanto desejava. Mas que nós possamos lembrar daquela frase de Jesus: não juntais tesouros na terra, onde a traça rói e o ladrão rouba, mas juntais tesouros no céu, pois lá a traça não rói e o ladrão não rouba. Que nós possamos sim ir em busca das nossas conquistas materiais. Não há nenhum problema nisso. Mas que neste caminho eu possa me tornar um espírito melhor. Porque há umas 3 semanas, um pouco menos, choveu bem forte aqui em São Bernardo do Campo. Uma sexta-feira. E infelizmente, se assim podemos dizer, houve algumas vítimas. E uma daquelas vítimas me chamou a atenção. Por um vídeo que eu recebi no WhatsApp, de um comentário que um rapaz fazia sobre aquele acontecido e que eu acho tão importante compartilhar ele. O vídeo mostra aquele homem sendo levado pela correnteza das águas. E aquele homem tentava salvar uma bicicleta. E as pessoas gritavam ao fundo: solta a bicicleta, solta a bicicleta, solta a bicicleta. E o homem, quando estava perto de um poste para tentar se abraçar, ele preferiu salvar a bicicleta. E ao tentar salvar a bicicleta levou ele junto com a água e ele veio a falecer. A pergunta
que gostaríamos de fazer é: quanto vale uma bicicleta? No caso deste homem, valeu uma vida. Mas a outra pergunta que queremos fazer é: quais são as bicicletas que nós precisamos soltar? O que nós ainda estamos tentando salvar que nos leva para o caminho da perdição, ou do sofrimento, ou da dor? A bicicleta é só um modelo. Mas quais são as coisas que nós estamos tentando salvar? E por tentar salvar isso, nós estamos morrendo, pouco a pouco. Que nós possamos nos libertar dessas bicicletas, daquilo que nos leva para um caminho que vai ser o nosso fim, ou a nossa dor, o nosso sofrimento. Para que nós possamos voltar para a posição de semeadores, semeando aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai fazer a diferença em nossa vida, para que assim, no dia 31 de dezembro, nós possamos ter uma outra análise do ano, não baseadas apenas nas conquistas materiais. Elas podem acontecer, mas que eu possa olhar: esse ano eu fui uma pessoa melhor, esse ano eu perdoei, eu fui perdoado, eu fui mais paciente, mais amigo, mais parceiro, mais educado. Que nós possamos ter esta análise. Porque a última reflexão desta noite: se hoje fosse o último dia da nossa vida, como estaria o nosso sentimento? O que nós iríamos semear? Para quem eu ia pegar o telefone e dizer: eu te amo? Para quem eu ia pegar o telefone e dizer: me perdoe? Se hoje fosse o último dia, quais as sementes eu iria lançar? Não será o último dia, mas que nós possamos ter esta reflexão, não para viver de uma forma irresponsável, como nos sugerem vários filmes na TV do último dia, mas para viver de uma forma intensa, dando o nosso melhor aperto de mão, o nosso melhor sorriso, como se quiséssemos escrever uma grande história, como se quiséssemos deixar as melhores sementes, para que assim a gente possa fazer como fez um sábio. Certa vez, um sábio cultivava as flores do seu jardim. E o discípulo se aproximou dele e perguntou: sábio, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você iria fazer neste momento? O sábio olhou para o discípulo e sorriu, dizendo: cuidar das flores do meu jardim. Ou seja, que nós possamos dar intensidade à nossa vida, melhorar o plantio, para que, se nós descobrirmos que hoje é o último dia, nós possamos continuar fazendo exatamente o que estamos fazendo, pois não teremos do que nos arrepender. Meus irmãos, da minha parte, eu quero agradecer a paciência, a oportunidade que vocês me deram durante todo este ano, vindo até essa casa, me escutando um pouco mais e me permitindo ser um pequeno instrumento da vontade de Deus, pois sem Ele nada disso teria acontecido. O que eu desejo é que essa atmosfera do Natal possa nos modificar, que nós possamos deixar o menino Jesus nascer em nossa vida, mas não apenas nascer, que nós possamos deixar ele viver, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Fiquem com Deus, tenham um ótimo Natal e um excelente Ano Novo. Até uma próxima.